Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos aí nos aproximando de mais um encerramento de semana e essa semana tem sido uma bênção, né? Porque nós estamos falando sobre assuntos, né, que estão ali dentro do Evangelho de João, né, e que são temas que, vamos dizer assim, que fazem total diferença na nossa vida, né? Por exemplo, durante essa semana nós temos falado sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Um tema bastante recorrente dentro do Evangelho de João e que de fato merece a nossa atenção. Inclusive, se você está chegando aqui de paraquedas, né, como diz a história, pela primeira vez, está conhecendo o canal, né, já considera deixar a tua inscrição, tá? Porque a gente todos os dias medita na palavra de Deus, estuda, né, de verdade, gasta aqui alguns minutos refletindo, pensando, analisando, né, contextos e textos bíblicos para chegar ao verdadeiro entendimento que condiz com a palavra de Deus, e não com aquilo que o Davi aqui, a pessoa que vos fala, pensa, mas aquilo que está de conformidade com a palavra de Deus. Outro ponto muito importante, né? Deixa teu gostei. Esse gostei ele é relevante, ele é importante, porque é dessa forma que o canal vai alcançar mais pessoas. E o meu propósito não vamos dizer assim, crescer o canal, monetizar o canal. Não, esse não é o propósito. O propósito é fazer com que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. O propósito é fazer com que mais pessoas, assim como eu, tenha o seu momento com Deus. Esse é o propósito. Eu estou aqui, primeiro, para ter o meu momento com Deus. E segundo, para incentivar você que está aí do outro lado a também ter seu momento com Deus. Tá certo? Nessa ocasião, eu quero convidar você que está comigo para nós orarmos e logo em seguida conhecermos qual será o tema, né, o estudo bíblico e quais serão os contextos ali apresentados para a nossa reflexão. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa falar aos nossos corações, possa nos conduzir para perto de Ti, possa nos apresentar a verdadeira luz, aquela que dissipa as trevas e faz com que a gente, de fato, viva não apenas pleno, mas em perfeita liberdade, né, de forma abundante, como assim é prometido na Tua Palavra. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, nos limpando, para assim nós podermos habitar na Tua santa presença, Pai. Dá-nos a Tua graça, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, né? Estamos aí em um mês perfeito, né? Como diz a história, porque o mês começou o dia 1º ali no domingo, que é o primeiro dia da semana, assim como nós aprendemos na palavra de Deus, e aí a gente vai seguindo a ordem correta, ou seja, quando for sábado, será dia 7, né? Então, o tema do nosso estudo é as Escrituras e a Verdade. Desde ontem nós tínhamos falado sobre esse assunto, né, sobre a verdade. Inclusive, se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhada assim no estudo de ontem. Foi muito bom. E hoje nós vamos dar continuidade dentro desse tema, o tema da verdade. Agora, conectando com o assunto, né, com o contexto das Escrituras, né? E a gente vai ver a relevância. Eu separei aqui alguns pontos, né, também tem alguns contextos para nós lermos. E o primeiro ponto que eu separei diz assim, ó: no Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A gente vê muita, dentro do Evangelho de João, citação, né, com as Escrituras, que no caso da época era o Antigo Testamento. Você vai ver por diversas vezes Jesus falando, olha, está escrito, para que se cumpra as Escrituras, fazendo menção, por exemplo, a Moisés e a outras pessoas do Antigo Testamento. Ou seja, é algo bastante recorrente, né? Essa questão das Escrituras dentro do contexto do livro de João. Só que se a gente for analisar, né, o tema da verdade, ele não está apenas dentro do Evangelho de João. Se a gente olhar nos 4 evangelhos, a gente vai ver a citação à lei da verdade. E se a gente for mais a fundo, a gente vai perceber e chegar à conclusão que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela trata desse assunto da verdade. Porque, como nós vimos,
né, no estudo de ontem, a verdade nada mais é do que a pessoa de Jesus. E essa verdade, ela tem uma capacidade, né, de transformar a vida das pessoas. Nenhum livro se compara à palavra de Deus. Nenhum livro tem o poder e a atuação que as Escrituras Sagradas exercem na vida humana. O contexto que foi apresentado aqui está no Evangelho de João, capítulo 5, versos 38 e 40. Ao 40 diz assim, ó: nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha só como era a situação, né? Os religiosos da época de Jesus, eles depositavam a sua fé, né, os méritos da salvação, no conhecimento das Escrituras, né? Ou seja, os religiosos da época, eles eram bastante conhecedores, citavam a Bíblia com muita facilidade. O problema é que a salvação não está, assim, nas Escrituras em si, mas na pessoa que as Escrituras revelam. O problema dos religiosos da época de Jesus é que eles não conseguiam identificar a pessoa de Jesus mencionada nas Escrituras. Eles liam, mas não conseguiam ver Jesus ali dentro. Aí Jesus fala, né, com base nesse contexto que a gente leu: vocês examinam as Escrituras, porque o propósito de vocês é alcançar a vida eterna. Porém, se vocês prestarem atenção, se vocês lerem com cuidado, com os olhos abertos, que parece que estão lendo com os olhos fechados, vocês vão perceber que as Escrituras falam a respeito de mim. Elas dão testemunho de mim. Quem pode dar a vida eterna, quem pode dar salvação é Jesus. O que a Bíblia, a serventia da Bíblia é uma seta, um alerta, uma lanterna ligada assim na cara de Jesus. Olha, ali, é naquela pessoa ali que você deve se apoiar e deve depositar a sua vida. É para isso que as Escrituras servem, para nos auxiliar a encontrar, a se relacionar com a pessoa de Jesus. O ponto que eu deixei aqui diz assim, ó: Jesus e seus discípulos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para validá-lo como Messias. Interessante, né? Porque desde aquela época, os cristãos, né, os discípulos, Jesus, eles apontam para a Bíblia. Vá para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? É assim, assim. Siga a Bíblia. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Será que nos dias de hoje nós estamos tendo o mesmo cuidado de consultar a Bíblia? Ou será que a gente tem seguido a opinião de outras pessoas e não da Bíblia? Porque eu, Davi, guardo o sábado? Porque a Bíblia diz para guardar o sábado. Por que é que você aí que está do outro lado não guarda o sábado? Aonde foi que você tirou que não deve guardar o sábado? Ou seja, se nós consultarmos a Bíblia, nós vamos ter a resposta para tudo. Não vai ser preciso pastor, padre, qualquer outra pessoa nos ensinar, nos dizer. Basta ir para a Bíblia. Davi, eu leio, não entendo. Continue tentando. Peça a Deus em oração, de forma humilde: Senhor, eu anseio, eu quero te conhecer, eu quero entender. Envia o teu Santo Espírito para me ensinar. Afinal, foi ele quem mostrou, né? Foi ele que inspirou os santos homens que escreveram, né, os escritores da Bíblia. Então me ensina por meio do teu Espírito. Deus vai ensinar. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o mais interessado nessa história que você conheça a Bíblia, que você entenda a Bíblia, não é você, é a pessoa de Jesus. Deus quer que você encontre ele nas Escrituras, porque, como ele disse, é nas Escrituras que falam a respeito dele. Aí eu te pergunto: será que ele não vai te auxiliar, não vai te ajudar a entender? Será? Eu discordo dessa hipótese louca, né? Com certeza sim, se você for de forma singela, humilde e, vamos dizer assim, interessado mesmo
em conhecer, você vai chegar a toda a verdade. Eu não tenho dúvida disso, porque assim acontece comigo, assim acontecerá com você, tá bom? Um outro contexto que foi apresentado, agora sem ser no Evangelho de João, está no Evangelho de Lucas, né, capítulo 24, verso 27. Diz assim, ó: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse verso está dentro do contexto, logo após a morte de Jesus, que Jesus ressuscita e tudo, e aparece para os discípulos. O que foi que Jesus fez com os discípulos? Deu um estudo bíblico. Um estudo bíblico? Foi. Davi, eles não conheciam a Bíblia? Conhecia. Os discípulos estavam na mesma situação que os fariseus, os líderes religiosos. Qual era a diferença dos discípulos para os religiosos? Eles conheciam a Bíblia, não conseguiam identificar a pessoa de Jesus, mas mesmo assim estavam seguindo Jesus. É tipo, olha, eu não sei o que é que eu estou fazendo, eu só sei que eu estou indo aqui com essa pessoa. Né? De alguma forma ele me atraiu, eu aceitei mesmo sem entender e estou aqui junto com ele. Não sei o que é que vai dar, mas estou aqui com ele. Essa era a situação dos discípulos. Por isso se fez necessário Jesus explicar desde Moisés até os profetas e toda a Bíblia. Jesus mostrando, olha, tá vendo esse verso aqui, esse texto? Está falando de mim. Compreenda agora o que Moisés quis dizer? Compreenda agora o que esse profeta quis dizer? Ele está falando de mim. Lembra o que eu passei ali na cruz? É exatamente esse contexto, esse verso. Está descrevendo essa cena, essa situação. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus apresentou toda a Bíblia ali para eles, mostrando a atuação messiânica da pessoa de Jesus, foi aí que os discípulos vieram entender, né? O ministério de Jesus, o plano da salvação, o propósito pelo qual ele veio. Foi aí que eles entenderam que Jesus não veio realizar os sonhos humanos e planos, né, que eles tinham de um Messias, rei, que iria libertar do jugo romano. Foi só depois desse estudo bíblico que os discípulos entenderam. Foi só depois desse estudo bíblico que eles começaram a viver, de fato, o propósito do Evangelho, que era anunciar as boas novas, a salvação para as pessoas. Que o reino de Deus estava, sim, vindo. E que esse reino seria eterno, e não um reino terreno, como eles tanto almejavam. Percebe a importância do estudo da palavra? Gente, a Bíblia é a verdade. Ela apresenta a verdade. A verdade está nela e ela aponta para a verdade, que é a pessoa de Jesus. Olha esse ponto. A Bíblia não é um livro didático de ciências. Olha que interessante. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Não é esse o propósito da Bíblia. Você não vai encontrar esse tipo de assunto dentro da Bíblia. Porém, olha o que ela mostra. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela, estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro, e de tudo o que existe. Sabe, às vezes você pode olhar ao seu redor e talvez chegar à conclusão que não tem sentido de nada. Certa vez, Salomão esteve nessa situação. Você sabe que Salomão experimentou de tudo, né? A Bíblia diz que ele não, vamos dizer assim, bloqueou, ele não se freou ou não deixou de viver nada. Tudo que estava ao alcance, tudo que agradou aos olhos dele, ele fez e experimentou. Tudo é o que a Bíblia diz. E aí, quando ele chega na fase da vida, ele olha para tudo isso e fala: tudo isso é vaidade. Tudo isso é como correr atrás do vento. Em outras palavras, ele está dizendo, não tem sentido nenhum. As coisas que eu fiz, as coisas desse mundo, não tem sentido nenhum. Mas aí se você for lá para os últimos versos do livro de Eclesiastes, ele dá um conselho magistral para mim e para você. Ele diz, olha, a suma da vida do homem e da mulher é fazer duas coisas muito simples. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Se você fizer isso,
você não apenas entenderá o sentido da vida, você não apenas terá um propósito de vida, você não apenas vai entender o que se passa no universo, o que gira ao seu redor, mas você vai viver o propósito de Deus. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem e de toda mulher. Esse foi o conselho do homem mais sábio do mundo. E aí, você está pronto para colocar em prática? Eu espero que sim. Vamos juntos colocar em prática. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, né? Hoje o tema foi as Escrituras e a verdade. É nas Escrituras que eu e você encontramos a verdade. Que eu e você possamos meditar nessas Escrituras, estudá-las todos os dias. E por isso eu convido você a voltar no próximo estudo, tá certo? Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.